A noite desceu sobre o Morro da Liberdade com uma densidade sufocante, como se o próprio tempo hesitasse em seguir seu curso. O céu estava pesado, coalhado de nuvens cinzentas que escondiam a lua cheia, mas não conseguiam conter sua luz por completo. Um brilho pálido e espectral se insinuava pelas frestas dos barracos, tingindo de prata opaca os telhados de zinco e os becos úmidos. Aquele era um silêncio que não acalmava. Era o tipo de silêncio que precede a ruptura. Na casa de Neide, o clima era ainda mais carregado. Clara, com as mãos trêmulas, fechava as janelas uma a uma, enquanto o coração pulsava em surdos tambores dentro do peito. Neide, por sua vez, já havia recolhido Julinha e a escondia no canto mais escuro do quarto, envolta em mantas, abafando-lhe a respiração com gestos maternos de urgência e proteção. A tensão no ar era quase palpável, como se a própria casa percebesse o perigo que se aproximava. Do lado de fora, os sons se espalhavam com a lentidão de uma ameaça que não precisava correr para ser temida. Um carro preto estacionado discretamente há pouco tempo agora estava cercado por homens de terno. Um deles falava ao telefone de costas para a porta, atento a qualquer movimento. Outro tocava suavemente a madeira com os nós dos dedos, num gesto quase mecânico, como quem mede fragilidades. A formalidade era uma máscara fina. Atrás dela havia apenas imposição. Dentro da casa, a hesitação se misturava à indignação. Neide, dividida entre o medo e o instinto de proteção, observava a porta como se ela fosse tanto fronteira quanto sentença. Clara, com os olhos fixos no movimento do lado de fora, mantinha os pés firmes no chão. Elas sabiam que não podiam confiar em promessas, nem em títulos. Aquilo não era justiça, era perseguição disfarçada de ordem. As batidas na porta ganharam força. A ameaça agora se vestia de autoridade, mas a pressa revelava desespero. Os invasores sabiam que estavam à margem da legalidade, mas contavam com o terror para abrir passagem. Neide, então, afastou-se em silêncio. No fundo da casa, junto à velha máquina de costura, havia uma chave de fenda escondida há anos, uma arma improvisada contra um mundo que nunca foi seguro. Quando retornou com ela nas mãos, seu olhar era uma mistura de decisão e despedida da paz. A defesa começou com o empurrar de móveis contra a porta, o travar de trincos, o improviso de quem nunca se sentiu inteiramente protegida. A cada objeto arrastado, o som da resistência ecoava pela casa, abafado pela batida insistente do lado de fora. No quarto, Julinha observava tudo com os olhos arregalados, sem entender por completo, mas sentindo o peso do medo no ar. Neide se ajoelhou diante da filha. Seus gestos não traziam respostas, apenas promessas silenciosas. Ela sabia que não poderia protegê-la para sempre, mas jurava, ali mesmo, que não a deixaria sozinha, não de novo. O medo não a imobilizava, pelo contrário, transformava-se em coragem concentrada que transbordava em cada ação silenciosa. Enquanto isso, longe dali, em um apartamento luxuoso do outro lado da cidade, Beatriz falava ao telefone com a frieza de quem se acostumou a controlar destinos. Suas palavras, afiadas como navalha, cruzavam a linha com exigência. Queria a guarda provisória da criança no dia seguinte. Dizia que Julinha estava com uma mulher instável, fora de controle, uma ameaça. Mas do outro lado da linha, a hesitação do juiz revelava o clima que se instalava. A situação já chamava a atenção da imprensa. Os olhos do público começavam a enxergar. Beatriz não se deu ao trabalho de esconder a chantagem. Mencionou com calculada leveza uma pasta antiga, repleta de segredos da fundação, datada de 2009. O silêncio do juiz foi resposta suficiente. Ela desligou com firmeza, caminhando até a lareira, onde o fogo consumia lentamente uma fotografia amarelada. O retrato queimava devagar, como se resistisse à destruição, como se ainda quisesse contar a história que tantos tentavam esconder. E enquanto a foto se desfazia em cinzas, Beatriz contemplava as chamas com olhos frios, ciente de que o passado, por mais encoberto, sempre encontra um jeito de voltar. No Morro da Liberdade, o dia amanheceu sem sol. O céu parecia feito de chumbo. Um véu espesso e opaco de nuvens escondia qualquer traço de luz. Uma névoa fria se derramava pelos becos do Morro da Liberdade como uma cortina silenciosa, não apenas abafando os sons, mas carregando uma estranha sensação de receio coletivo. Na casa de Neide, ninguém dormira. As horas haviam se arrastado em silêncio, quebradas apenas por passos tensos e suspiros curtos. Clara passava os dedos sobre papéis amarelados, documentos que antes pareciam confusos, mas que agora se alinhavam com nitidez cruel. Entre as páginas estavam os testes de DNA, datas que não batiam, certidões falsas, vestígios de uma história manipulada com precisão cirúrgica. Tudo que estivera escondido finalmente fazia sentido. Ela compreendia, enfim, que a única maneira de proteger Julinha era confrontar os fantasmas da própria origem. A verdade, enterrada por tantos anos, precisava emergir. Não bastava resistir em silêncio, era necessário gritar, mesmo que a consequência fosse o próprio desmoronamento. Mesmo que, ao expor a farsa, acabasse abrindo feridas que nunca chegaram a cicatrizar. Em silêncio, Neide acompanhava cada movimento da filha, cada folha virada, cada olhar perdido. Havia medo em seus olhos, mas também havia algo mais profundo, o reconhecimento silencioso de que o amor, quando verdadeiro, exige sacrifício. A decisão que pairava no ar não era fácil, mas era inevitável. Clara sabia que já não havia retorno. Na cidade, a jornada de Clara começou sem recursos, sem contatos, mas com algo que não podia ser ignorado: voz. Ela caminhou até uma rádio comunitária, uma daquelas estações esquecidas pelas elites, mas que ainda carregavam potência nas esquinas. Não tinha televisão, nem advogado, mas carregava consigo o peso da verdade. Sentou-se diante do microfone e narrou sua história ao vivo, sem nomes, sem acusações diretas, mas deixando cada pista exposta como uma trilha de pólvora. Revelou com firmeza e emoção contida
vida que havia sido roubada ainda no nascimento, que crescera com outra identidade, acreditando que sua mãe havia morrido, que agora, como num ciclo perverso, tentavam repetir o mesmo com sua irmã. Falsidade, poder, manipulação. Suas palavras, simples e diretas, carregavam o tipo de dor que não se inventa, e por isso ressoaram como um eco feroz em milhares de ouvidos. A entrevista explodiu. Nas redes sociais, compartilhamentos, comentários, perguntas, a cidade, até então adormecida, despertava em espanto e indignação. No mesmo dia, o Morro da Liberdade recebeu uma visitante inusitada, uma repórter do canal local, sem anúncio, sem aviso, apenas a câmera e a vontade de saber mais. Na porta da casa, a jornalista confrontou a protagonista da denúncia. A matéria foi ao ar naquela mesma noite. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Beatriz se via encurralada. Gritava ao telefone exigindo lealdade. Um de seus advogados havia abandonado o caso após receber o dossiê vazado. A acusação que circulava agora era grave demais para ser abafada. Falsificação de atestado de óbito. E a imagem da benfeitora pública começava a ruir com rapidez assustadora. Ela gritava que havia salvado a menina, que dera a ela tudo que uma criança poderia querer. Mas seu tom, cada vez mais desesperado, apenas evidenciava o colapso. Já não era possível controlar a narrativa. A avalanche havia começado, e nenhuma influência a impediria de descer. Na manhã seguinte, um novo golpe. José Carlos, ex-companheiro de Beatriz e peça-chave nos bastidores, foi convocado a depor. A promotoria queria entender o papel dele no pedido de guarda. O homem suava, tropeçava nas palavras, tentava justificar suas ações com discursos genéricos sobre futuro e cuidado. Mas as perguntas eram cortantes. Queriam saber se havia interesse financeiro, se os depósitos mensais da fundação tinham ligação direta com a tentativa de custódia. Enquanto isso, em meio à tensão crescente, um envelope carimbado chegava à porta da casa de Neide. Dentro dele, uma notificação do juizado de menores. O documento trazia um alívio inesperado. A guarda provisória de Julinha havia sido suspensa. A criança permaneceria com a mãe biológica até que os fatos fossem apurados a fundo. Por um instante, a casa respirou. Um ar diferente, mais leve, mais vivo, percorreu os cômodos como se, pela primeira vez em muito tempo, fosse possível sonhar com justiça. Mas ninguém ali se enganava. Aquilo não era vitória. Era apenas uma pausa na batalha. A guerra continuava, apenas assumia nova forma. À noite, Clara observava o silêncio como quem espera uma resposta do universo. O celular vibrou. Uma mensagem anônima iluminou a tela. Poucas palavras, um aviso, um desafio, uma ameaça velada. Você achou que já sabia tudo, mas ainda não leu a última carta do baralho. A respiração falhou por um segundo. O mundo pareceu parar, e no rosto de Clara, o espanto se mesclava à intuição. Havia mais, algo ainda oculto, algo que nenhuma denúncia, nenhuma entrevista, nenhum processo legal havia alcançado. A imagem congelou em sua expressão, um rosto marcado não apenas pela dor, mas pela certeza terrível de que a verdade ainda estava incompleta. Na outra ponta da cidade, sob a luz do meio-dia, Beatriz Monteiro encarava pilhas de papéis na biblioteca secreta. No centro da mesa, o dossiê Caso Juliana Clara exibia fotos, exames de DNA e registros hospitalares. Um mosaico de mentiras meticulosamente articulado. Impaciente, tentou uma ligação, mas caiu na caixa postal. Frustrada, abriu o cofre embutido na parede e retirou uma pasta com um testamento antigo assinado por Neide Tavares Monteiro e Marina Monteiro Braga. Num impulso, rasgou o documento, sem saber que uma cópia sobrevivia guardada por mãos inesperadas. Ofegante, Clara chegou ao estúdio de Jonas, ex-funcionário de Beatriz. Sob a luz filtrada pelas janelas empoeiradas, ele entregou um pendrive com gravações comprometedoras, provas de adoção forjada, subornos a médicos e juízes, uma certidão de óbito falsa. Clara segurou o objeto como quem empunha uma arma. A verdade, enfim, estava em suas mãos. Horas depois, na delegacia central, Clara entregou o pendrive à delegada. A luz do sol atravessava as janelas enquanto as provas eram analisadas. A delegada firme confirmou a gravidade do caso. Clara exigiu proteção para Neide e Julinha. A resposta veio com um aceno. A promotoria seria acionada, mas a surpresa estava por vir. Clara não era apenas vítima, era a herdeira legítima de um império oculto por décadas. À luz do dia, assistiu à queda de Beatriz. Mandados de busca invadiram sua mansão. Advogados corriam, mas não havia mais o que esconder. A Fundação Esperança entrou em intervenção federal. Arquivos foram lacrados. O testamento original revelou: Neide era filha legítima de Marina Monteiro Braga, fruto de um amor proibido. Beatriz, movida por ciúmes e ambição, falsificou documentos e internou Neide, roubando-lhe a herança. Semanas depois, sob o mesmo sol forte, uma oficial de justiça entregou a Neide as chaves da mansão. Ao lado, Clara e Julinha reafirmavam: aquele lugar agora era delas. Neide só queria a filha de volta, mas Clara enxergava além, uma chance de reconstruir o que o passado destruiu. O julgamento banhado pela luz do dia foi célere. Beatriz foi condenada por falsidade ideológica e manipulação de registros. 8 anos. Mas o golpe final veio de Clara. Diante do juiz, ela leu o testamento reformulado. Clara Sampaio Monteiro, herdeira principal. Seus olhos encontraram os de Beatriz, que pela primeira vez chorou. Sem
desculpas, sem perdão. Dias depois, o Morro da Liberdade viu Clara e Neide descerem de um carro preto, agora sem ameaças. Elegantes, mas com os pés firmes na terra vermelha, agradeceram aos vizinhos. Clara anunciou: a mansão se tornaria a Fundação Renascença, abrigo cultural para mães e filhos injustiçados. Nos olhos de Neide, o brilho do orgulho. A nova fundação, livre de mentiras, seria o verdadeiro legado de Clara. Uma história renascida das cinzas que Beatriz tentou apagar. O Morro da Liberdade ensinou que o mundo não é justo, mas também ensinou que a justiça vive no olhar de quem não desiste, na coragem de quem encara o passado de frente. Como está escrito: pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Se inscreva neste canal. Não estamos aqui só para entreter, estamos aqui para lembrar que quem sobreviveu calado, agora tem quem fale por ele. Deixe seu like se essa história te fez sentir algo que você não sabia explicar, porque quando você reage, você ajuda essa voz a alcançar quem ainda vive no silêncio.